Olá, pessoal. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de melhoramento vegetal e hoje vamos falar sobre os sistemas reprodutivos de plantas cultivadas e como essa forma de reprodução, seja ela sexuada ou assexuada, ou se existem alguns mecanismos de autorreprodução ou não, que fazem parte, né, de estratégias utilizadas no melhoramento genético vegetal. Bom, vamos começar assim, falando um pouco sobre essa divisão que nós já tanto conhecemos sobre o que seria reprodução assexuada e o que seria reprodução sexuada. Como nós já sabemos, devido aos conhecimentos básicos de botânica e fisiologia, que as plantas se reproduzem ou pela fusão de gametas, como nós já vimos na última aula, essa questão de união de alelos. Se for pela fusão de gametas, é então uma reprodução sexuada. Houve um pólen que, em um dado momento, se juntou com uma oosfera. Essa oosfera, lembrando, está dentro do saco embrionário da planta, da flor feminina. Então, essa é a primeira forma de reprodução, vamos dizer assim, a mais conhecida, né? E também uma das mais importantes no que diz respeito à diversidade genética, a reprodução sexuada. E a reprodução assexuada seria aquela reprodução onde não há fusão de gametas. Simplesmente você vai ou retirar um perfilho dessa planta, ou retirar uma parte da planta e reproduzir. Transformar um pedaço da planta, uma parte da planta, em outro indivíduo. Esse sistema de clonagem, ok? Ele não eleva a diversidade dos indivíduos, pelo contrário, você está multiplicando os indivíduos com a mesma genética. Bom, na reprodução assexuada, nós temos aqui a estaquia, já bem utilizada para quem trabalha com cultivo de flores, ornamentais, fruteiras, que é simplesmente pegar uma estaca, um galho da planta, geralmente um galho lenhoso, e se coloca enterrado no substrato, né? Pode ser um substrato como terra, ou pó de coco, e espera que essa estaca enraize. Pode-se utilizar alguns hormônios, como auxina. A borboleta também é outro tipo de reprodução assexuada, em que você retira uma parte da gema vegetativa e coloca em outra planta. A alporquia também, que seria você retirar um pouco da casca e deixar exposto o xilema da planta e colocar um substrato em volta dessa ferida que você vai causar na planta. Essa ferida associada ao substrato, ou seja, um ambiente com nutrientes e escuro, faz com que haja emissão de raízes. E, por último, a enxertia, já bem conhecida para quem trabalha com citros. O pessoal utiliza muito plantas que precisam estar combinadas com outras para ter uma produção local. Em algumas regiões não se consegue, por exemplo, produzir mudas de limão sem que haja enxertia. Você consegue uma muda resistente àquele solo, que as raízes sejam resistentes, mas se a parte aérea não for tão interessante, se não for tão produtiva, você faz a enxertia, você troca essa parte aérea por outra parte aérea, outra estaca, nós chamamos de cavalheiro, né? Cavaleiro. E a parte de baixo de cavalo. Essa parte de cima, que é o cavaleiro, você pega de uma planta produtiva. Então, a união de duas plantas, não é? A parte de baixo, então a parte onde existem as raízes, mais rústica, adaptada àquele solo, e a parte de cima, onde houve a emenda, mais produtiva. Bom, em relação às plantas sexuadas, nós podemos dividir entre as autógamas, que são aquelas que se autopolinizam, o próprio pólen poliniza a mesma flor feminina, e as alógamas, onde plantas liberam pólen, e esse pólen fecunda outras plantas que possuem flores femininas. Bom, a reprodução sexuada, ela se divide assim. Se ela for considerada uma planta alógama, é porque entre 100% a 95% das plantas há cruzamento. E geralmente 5% não cruzam.
ou seja, são autógamas. Nas espécies onde 95% para cima, para mais, há cruzamento, então elas são consideradas plantas alógamas, ou seja, nem toda espécie alógama, ela é 100% alógama, tá ok? Ela pode ser também autógama em torno de 5%. Plantas que são consideradas autógamas, ou seja, que se autofecundam, elas têm 95% no mínimo de autofecundação e 5% de alogamia, ou seja, fecundação cruzada. E tem as plantas consideradas intermediárias, que têm, vamos dizer assim, percentuais próximos entre alogamia e autogamia. Vamos falar agora sobre sistemas reprodutivos em relação à reprodução assexual. Bom, a reprodução assexual, como já falei, não envolve fusão de gametas, não tem um pólen se fundindo com um outro núcleo, um outro gameta, seria o gameta feminino, a oosfera. Já que não há fusão desses gametas, há o que então? Há a produção de indivíduos semelhantes ou idênticos à planta de origem. Essa planta, ela cria mecanismos de automultiplicação, seja essa multiplicação por perfilhos, ou então pela divisão de partes vegetais, onde essas partes vegetais, quando encontram o solo, elas enraizam e geram outro indivíduo. Então, nós temos a primeira delas, a apomixia. A apomixia seria aí a mais como é que eu posso dizer, não tão conhecida, né, a mais complicada entre esses tipos de reprodução assexual, porque é uma multiplicação via semente. A planta cria semente, mesmo sem ter tido uma fusão de gametas. Simplesmente a oosfera, que é o gameta feminino, começa a sofrer mitoses, e essas mitoses fazem com que haja a criação de um embrião totalmente idêntico à planta-mãe. Então, é um dos únicos casos em que a formação de clones via semente. O resto, todos os outros exemplos, não haverá formação de semente, clones, né? Clones por semente. Serão pedaços ou materiais de propagação vegetais que serão retirados da planta e serão multiplicados. Bom, nós temos aqui propagação de órgãos vegetativos de forma natural e artificial. De forma natural, nós temos os rizomas, muito conhecido para quem produz banana, que seria o caule subterrâneo. É uma forma de multiplicação assexuada, você corta aquele rizoma e cada rizoma daquele pode emitir uma planta nova. Nós temos os estolhos, os bulbos e os tubérculos. Ou seja, algo natural que as plantas já fizeram ao longo do tempo, já criaram ao longo do tempo para se multiplicar. Estruturas vegetativas naturais de multiplicação. E os artificiais, que geralmente é o homem, né, que cria, que produz esse tipo de reprodução para o seu bem. Então, a estaquia, a enxertia, a mergulhia, a oporquia, a montoa, tudo isso é forma de propagação artificial feita pelo homem. A estaquia, como já falei, é a junção, o plantio de estacas no solo, e essas estacas enraizam com o tempo. A enxertia é a união de duas plantas diferentes, visando a maior produção na parte aérea e, ao mesmo tempo, a maior rusticidade na parte da raiz, a parte mais basal. Mergulhia seria pegar um galho da planta que consegue encostar no chão, você deixa esse galho encostando no chão, ou você puxa esse galho, ou ele mesmo já está próximo do chão e você favorece que ele encoste mesmo no chão e fique encostado. Algumas pessoas amarram esse galho no solo, e esse contato com o solo faz com que haja a emissão de raízes. Isso é uma forma também de reprodução. Depois que esse galho começa a criar raízes, corta o galho e aí você tem uma nova muda. A oporquia, como já falei, você precisa expor, você precisa fazer um corte na casca e expor o xilema,
e ao mesmo tempo você precisa tampar esse corte com um substrato. Geralmente o pessoal faz tipo uma bolsa em volta de um galho ferido, cortado só a casca, e aí espera criar raiz naquele ponto e depois separa da planta. A amontoa é algo parecido, ok? Você amontoa galhos próximo da planta para que eles tenham contato com o solo e assim crie raiz e você consiga retirar alguma muda. E cultura in vitro, é muito utilizado na bananeira, por exemplo. Os pesquisadores retiram gemas através de um processo de separação física e vários outros procedimentos em que exige sanidade, porque essas mudas não podem ter contato com materiais como, por exemplo, tesoura, faca, contaminados. Então, há todo um processo no laboratório para separar essas gemas e aí depois colocá-las em uns tubos com substâncias cheias de nutrientes, ok? E aí se tem as mudas produzidas em pequenos vidros, ok? Chamado assim, então, cultura in vitro. Então, só para mostrar aqui a apomixia, como é que é feita, produção de sementes, sem que antes ocorra a fertilização. Bom, nós temos dois tipos, a obrigatória e a facultativa. A obrigatória é o caso do alho, e a facultativa acontece em citros ou mangueiras. Como é que isso acontece? Na reprodução sexual comum, nós temos aqui a oosfera, aqui no meio, e aqui embaixo nós temos aqui o núcleo polar, né? Os núcleos polares, na verdade. Esses dois núcleos polares, aqui não tem mostrando dois, mas aqui na verdade são dois. Os dois núcleos polares se juntam com um núcleo do pólen, criando um tecido triploide, que seria o endosperma, e a oosfera se juntaria com outro núcleo do pólen e formaria o embrião. No caso da apomixia, não tem pólen chegando, então simplesmente a oosfera começa a sofrer mitose e gerar um embrião, é o que se chama de embrionia adventícia. Forma-se um embrião, forma-se uma semente idêntica à planta-mãe. Aqui um exemplo mostrando que, por exemplo, no caso de sementes em que houve a fusão de gametas, o resultado é uma alta variabilidade. Plantas que são formadas de vários alelos, de vários indivíduos machos, que chegam na planta fêmea. Então, nós temos que indivíduos baixos, médios, altos. Aqui são exemplos, né, pessoal? Então, esqueçam qualquer relação com, por exemplo, características quantitativas. Isso aqui, vamos falar depois sobre isso aqui. Então, assim, por exemplo, plantas que têm um maior vigor ou não, isso tem a ver com essa variabilidade de nascer plantas diferentes, tem a ver com a soma desses gametas. Já que esses gametas são diferentes, cada planta masculina vai formar um pólen diferente, então as plantas oriundas dessas combinações também são diferentes. E no caso da apomixia, não. Nós temos sementes em que você planta e tem uma baixa variabilidade, ou seja, uma uniformidade. Isso é uma desvantagem e uma vantagem ao mesmo tempo. A desvantagem disso é porque são plantas idênticas geneticamente e no caso do surgimento de uma doença mais severa ou uma praga, é possível que todas essas plantas sofram e sucumbam ao mesmo tempo, porque dificilmente vai ter aqui dentro uma planta com um gene de resistência capaz de sobreviver nessa situação de mudança climática ou mudança ambiental. Diferente da parte de cima, nós não temos uma uniformidade, nós temos, na verdade, uma alta variabilidade, porém, isso aqui também pode ser vantajoso quando surgir aqui, não é, uma doença, uma praga que possa vir para atacar e vir para destruir essa lavoura. Então, por exemplo, plantas diferentes podem surgir aqui, também plantas resistentes. Ou seja, nessa população, talvez, é possível, na verdade, bem possível, que algumas plantas sobrevivam a uma drástica mudança ou climático ambiental.
No caso de baixo, não muito, né? Mas a vantagem que seria dessa uniformidade seria na colheita, principalmente na padronização dos produtos, né? Você não teria aqui, por exemplo, diferença de tamanho de espiga e nada disso. Se você conseguisse, por exemplo, dificilmente se consegue isso. Na verdade, não se consegue fazer a apomixia com milho. Mas uma apomixia em milho seria muito vantajoso porque todas as sementes seriam iguais geneticamente, então seria o mesmo tamanho da espiga, altura e por aí vai. Então, desvantagens da reprodução assexual. Populações geneticamente uniformes, né? Isso aí causa uma baixa, isso é reflexo de uma baixa variabilidade genética e, assim, baixa resistência à mudança de ambiente, como já falei. E baixa capacidade de disseminação natural. Isso, pessoal, quando se fala aqui baixa capacidade de disseminação natural, não se está levando em conta a apomixia, ok? A apomixia tem uma alta capacidade de disseminação natural, que é o caso das sementes. Uma planta libera milhares de sementes. O que está falando aqui, nessa baixa capacidade de disseminação natural, é no caso das reproduções por estaquia, alporquia, mergulhia, em que uma planta você vai conseguir tirar 5 ou 6 estacas, tá certo? Então é nesses casos que está falando esse slide. Vantagens da reprodução assexual. Agora falamos das desvantagens, a vantagem. A vantagem da reprodução assexual, como no caso da alporquia e também clones por estacas, é a uniformidade dos produtos. São todos iguais, então fica muito fácil na hora de colher e de vender. Escalonamento de produção. Você não vai ter produtos florando na frente de outros, com frutos amadurecendo na frente de outros. Todos eles vão produzir de maneira igual, no mesmo tempo, na mesma época. Classificação de produtos no mercado. Hoje nós temos um problema sério, que é o da classificação. Devido a essa heterogeneidade das plantas na hora da reprodução, por exemplo, quem tem uma produção de goiaba vai ter que dividir vai ter que ter máquinas, ou mesmo de forma manual, vai ter que dividir os frutos maiores, dos médios, dos menores, colocar um preço maior para os maiores, colocar um preço menor para os menores. Então, isso é trabalho, isso é gasto, essa questão da classificação de produtos. No caso de plantas assexuais, isso diminui muito, porque são todas elas muito parecidas geneticamente, ou idênticas, e por si só os produtos também são muito parecidos no tamanho, na forma. Isso facilita na hora de comercializar esses produtos. Bom, vamos agora falar sobre os tipos de reprodução sexual. Como é que acontece isso nas principais espécies cultivadas. Bom, é interessante a gente verificar dois termos, que aí geralmente o pessoal confunde, sobre o que seria polinização ou fertilização. Em geral, o que acontece muito é polinização, ou seja, o pólen, ele chega no estigma, ou levado pelo vento, pela água, por insetos, mas ele não é transferido para o saco embrionário. É a fertilização, sim. A fertilização é essa passagem do pólen que está localizado na parte do estigma, desce pelo tubo polínico e entra no saco embrionário e se funde com a oosfera. Então, uma coisa é polinizar. Polinizar não quer dizer que a planta será fertilizada. Precisa ter uma combinação de vários fatores para que esse pólen atravesse o tubo polínico e assim fertilize a planta. E essa fertilização, como nós já falamos, ela é dupla para as angiospermas, porque um núcleo generativo do pólen, ele se funde com a oosfera, formando o embrião, e o outro núcleo generativo se funde com um tecido diploide, que são os núcleos polares, e forma um tecido triploide, que é, assim, a formação do endosperma, que é a parte carnosa do fruto. Bom, essa é uma estrutura básica da flor, você já conhece, não é? Parte feminina, o pistilo, onde tem o estigma, o estilete e o ovário. Os estames, que seria a parte masculina, onde tem o filete e a antera. As pétalas e as sépalas. Bom,
Esse é um exemplo de flor perfeita. Nesse caso aqui, a planta ela pode ter ou não autofecundação. Na maioria das vezes, esse tipo de flor, onde tem os dois sexos, ela compreende a maioria das plantas que fazem autofecundação, autofertilização. Existem também as flores imperfeitas, que são aquelas só mesmo femininas, só tem mesmo o sistema feminino, e aquelas que só tem a parte masculina. Essas plantas que têm somente um tipo de flor, geralmente a forma de reprodução se dá por troca de gametas, ou seja, não seria autogamia, mas sim alogamia. Bom, espécies autógamas e alógamas. Quais são as espécies autógamas, em geral? Aquelas que, por si só, se autofertilizam. Em geral, as poáceas, cevada, aveia, arroz, sorgo, trigo. E também as leguminosas, amendoim, a ervilha, soja, trevo. E também algumas, por exemplo, tomate, chicória, berinjela, que são as solanáceas. Espécies alógamas, aí entra o milho. O milho, nós vamos já verificar que ele tem os dois sexos na mesma planta, mas nem por isso ele é uma planta autógama. Ele é uma planta alógama, ou seja, ele tem em sua preferência a troca de gametas. O centeio, a alfafa, aspargo, beterraba, repolho e outras mais, que vocês podem ver aqui no slide. Autogamia. Autogamia, como nós já falamos, é a autofertilização. Primeiro tem-se uma autopolinização e depois esse pólen da mesma planta fecunda a flor, o mesmo sistema reprodutivo feminino. Então, nesse caso aqui, a planta tem que ser autocompatível, ou seja, a planta não deve apresentar nenhum alelo, nenhum gene que expresse formas deletérias, ou seja, algumas plantas, para que não haja essa autofecundação, elas criam mecanismos genéticos para que não haja a translocação do pólen pelo tubo polínico. Então, nesse caso aqui de plantas autógamas, não tem esse sistema que impede essa autofertilização. E outra estratégia que favorece a autogamia é a cleistogamia. Esse sistema conhecido principalmente em leguminosas e no tomate, é a forma em que a planta encontrou para que, antes que a flor abrisse, ela já estivesse autopolinizada. Então, o órgão masculino e o órgão feminino, eles amadurecem na mesma época, ficam ali muito próximos, porque a flor está fechada ainda, e assim acontece a própria autofertilização, autofertilização. Então, depois que abre essa flor, a planta já está fertilizada. Isso é uma forma que a planta tem de se autofecundar. Isso tem vantagens e desvantagens. Vamos já verificar isso aqui. Desvantagem da autogamia, muito parecida com a desvantagem de plantas reproduzidas assexuadamente. Primeira delas é a diminuição da variabilidade genética. Uma planta que se autofecunda, ela não recebe genes externos, ou seja, os genes que ela tem ficam circulando e, em geral, esses genes tendem à homozigose. Então, se uma planta, por exemplo, ela é heterozigótica, por exemplo, como nós verificamos naquela última aula, azão-azinho tem... Para no gene, ela tem dois alelos, um alelo é dominante e o outro é recessivo, azão-azinho. Se essa planta se autofecunda, seria a mesma coisa de azão-azinho multiplicando por azão-azinho. Vocês vão verificar que começa a aparecer dois indivíduos novos, um azão-azão e o outro azinho-azinho. E os indivíduos que são igual a matriz, azão-azinho, né, heterozigótico, ele começa a sumir ao longo das gerações. Vamos já verificar isso aqui também. Outra desvantagem da autogamia é a redução do vigor, isso porque reduz, assim, a variabilidade genética ao longo das gerações. Então, aqui, só um exemplo aqui de uma planta, como eu já falei, que teria um gene. Imagine um gene, por exemplo, da cor
não sei, que está relacionado à cor da pétala. Então, se ela auto se fecunda, seria como se fosse dois indivíduos idênticos cruzando, né? Então, trocando seus gametas. Então, apareceria aqui um quarto desses indivíduos aqui azão azão e um quarto dos indivíduos azinho azinho. E somente a metade, proporcionalmente, desses indivíduos iguais, né, à matriz que originou. Se continuar a fecundação, a autofecundação ao longo do tempo, essa taxa desses indivíduos que são iguais aqui, ó, são heterozigóticos, vai caindo pela metade. Então, na primeira geração, cai para 50%, na segunda, 25%, quando chega na sexta geração de autofecundações, vai para 1,5% esses indivíduos aqui, ó, heterozigóticos. Ou seja, a maioria da população vai ser formada por indivíduos que não têm seus alelos diferentes, têm seus alelos iguais. Isso é desvantajoso porque nos alelos diferentes que nós podemos ter combinações diferentes e assim, quem sabe, encontrar indivíduos mais resistentes à mudança ambiental. Vantagens da autogamia. Muito parecido com as vantagens de uma reprodução assexuada. Uniformidade dos produtos. Eu vou voltar aqui rapidinho, ó. Imagine que todas as plantas ou são azão-azão ou azinho-azinho. As que são azão-azão, todas vão ser parecidas, né? E essa aqui também, azinho-azinho. Então, essa autofecundação vai gerar, no máximo, 2 indivíduos idênticos. Isso faz com que haja uma padronização. Produção de linhas puras, essa é uma vantagem também, porque lá na frente nós vamos verificar que esse indivíduo aqui, ó, heterozigótico, é o que nós consideramos híbrido. Um híbrido seria um indivíduo onde a maioria dos seus genes são heterozigóticos. Essa heterose é o que faz com que os indivíduos tenham um maior vigor, segundo algumas teorias. Então, para formar esse indivíduo aqui, ó, heterozigótico, eu primeiro preciso ter esse indivíduo aqui, ó, cruzando com esse daqui, um azão-azão com um azinho-azinho. Um dominante homozigótico com um recessivo homozigótico. Então, a vantagem dessa autogamia é a produção de linhas puras. Aqui uma linha pura e aqui outra linha pura. Se eu juntar essas duas linhas puras, eu tenho o híbrido. Alogamia. Estratégias que favorecem essa alogamia. Lembrando que a alogamia é o cruzamento de diferentes indivíduos, ou seja, troca de gametas. O pólen sai de uma planta e vai para outra planta. Algumas plantas desenvolveram estratégias para dificultar a sua autofecundação. Elas podem se autofecundar, mas elas criaram algumas barreiras físicas, temporais e até estruturais para que não haja essa autofecundação. A primeira estratégia que elas desenvolveram foi a separação dos sexos. Em vez de ter uma flor com os dois sexos, elas criaram flores com sexos diferentes e colocaram separadas. Então, a primeira forma seria a monoicia, ou seja, flores masculinas e femininas separadas na mesma planta. Nesse caso aqui, tem uma chance maior de ter autofecundação, é o caso do milho. Na parte de cima, nós temos aqui a estrutura reprodutiva masculina e na parte de baixo, a estrutura reprodutiva feminina. Em geral, esse pólen vai para outra planta, mas por gravidade ele também pode cair aqui e haver uma autofecundação. Então, esse sistema aqui não é tão eficiente como, por exemplo, na dioicia, plantas dioicas, que são o quê? São plantas que têm ou somente flores masculinas ou somente flores femininas. É o caso das cucurbitáceas, em geral. Melancia, melão, possuem flores femininas e masculinas separadas, ok? Essa dioicia e monoicia nós conseguimos verificar também no mamoeiro. Existe mamoeiro que tem somente flores hermafroditas, ou seja, flores que possuem os dois sexos. Aí nós consideramos essa planta uma monoica. E também existem mamoeiros que são somente femininos, tem somente flores femininas, e é o mamoeiro que só tem flor masculina. Aí, nesses casos, onde existem separação de órgãos sexuais,
nós chamamos essas plantas de dioicas. Aqui, né, só mostrando aqui um exemplo, separação, espacial, nesse caso aqui, né, espaço, aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o milho, nós temos aqui, ó, uma separação também espacial, tá vendo aqui, ó, existe um espaço separando esses órgãos. Okay? Então, aqui, por exemplo, aqui é outro exemplo onde há uma separação espacial. Nesse caso aqui, até uma maior vantagem, uma evolução para que não haja alta fecundação. Nesse caso aqui dessa planta, a parte feminina ficou em cima e a masculina embaixo. Então, já reduziria aí as chances de alta fecundação por gravidade. Aqui, outra estratégia que favorece a troca de gametas é a heteroestilia, que são o quê? Dimensões diferentes dos órgãos reprodutivos. Ou seja, nesse caso aqui, nessa planta do gênero Primula, a parte feminina é bem mais alongada, desfavorecendo que esse pólen chegue nessa parte superior. Já se houver essa questão de gravidade, né? Se houver a influência da gravidade nessa flor, não favorece, por exemplo, nesse caso aqui, a fecundação, porque é mais fácil descer do que subir, se a flor estiver em pé, né? Se estiver numa posição em que haja desfavorecimento do grão de pólen. Se, por exemplo, a flor tiver de cabeça para baixo, nesse caso aqui, aí não favorece tanto, porque o pólen pode realmente encontrar essa parte feminina, tá certo? Então, depende do posicionamento da flor. Nesse caso aqui, se a flor tiver de cabeça para baixo, essa segunda aqui, ó, então é mais fácil que se perca esse grão de pólen do que realmente ele chegue nessa parte feminina. Então, ou a parte feminina está mais alta, ou a parte masculina está mais alta. Isso é para dificultar a autofertilização, autofecundação. Outra estratégia que favorece a alogamia, ou seja, a troca de gametas, é a separação temporal. Ou seja, os órgãos femininos e masculinos, eles não ficam prontos para... Ou seja, eles não ficam receptivos na mesma época. Ou o grão de pólen já está formado, mas a parte feminina não está, ou a parte feminina já está formada, mas o grão de pólen ainda não foi solto, ainda não foi formado. Aí nós temos dois tipos. A protandria, quando as anteras liberam o pólen antes do estigma estar receptivo, é o caso do abacate, cenoura e milho. Para quem quiser produzir abacate, sabe que precisa no mínimo de duas plantas, porque uma só não faz autofecundação, devido a essa questão da protandria. Quando ela libera pólen, as flores femininas que na mesma planta existem não estão receptivas. Então, precisa de outra planta para verificar se essa outra está receptiva nesse momento. E a protogenia, ou seja, a parte feminina fica receptiva antes da libertação do pólen. É o caso da pinha, a temoia, não são variedades tão conhecidas, mas também algumas variedades de abacate. Então, existem, por exemplo, no abacate, plantas que estão promovendo a protandria. Existem, por exemplo, outras plantas também de abacate que estão promovendo protogenia. É nessa diferença de tempo que há uma facilidade na troca de gametas. Então, aqui um exemplo da protandria, né? Aqui, por exemplo, os estigmas estão fechados. Aqui é um caso onde o pólen está sendo liberado, mas a parte feminina não está recebendo esse pólen. E aqui outro exemplo de protogenia, ou seja, nesse caso aqui, a parte feminina está disponível para receber o pólen, mas o pólen ainda não está formado para ser lançado. Existem algumas estratégias também genéticas, ou seja, a planta desenvolve uma forma de não deixar o pólen penetrar o tubo polínico, percebendo genes que ela mesma já possui. Se ela possui aquele gene que o pólen já está trazendo, pode significar que esse pólen saiu da mesma planta. É uma forma muito inteligente do vegetal
recusar esse pólen. Se esse pólen traz um gene que essa planta já possui, é capaz desse pólen ter saído da mesma planta. E aí ela bloqueia a penetração desse pólen pelo tubo polínico. E aí existem dois tipos, né? Existe a incompatibilidade gametofítica, que é a incompatibilidade, a interação entre o alelo S, um alelo qualquer, um alelo de interesse da planta para esse tipo de incompatibilidade, tá bom? Botou aqui o nome de S, mas é um alelo, é um gene de incompatibilidade, tá bom? Então, interação entre o alelo S do pólen com o alelo S, o mesmo alelo, tá certo? Dos tecidos do estilete. Então, se o pólen chega com esse alelo aqui, por exemplo, S1, e sente que, de forma, tem alguns mecanismos bioquímicos, né? E esse grão de pólen percebe que essa planta tem o mesmo gene S1, ele não atravessa o tubo polínico. Então, aqui, por exemplo, outro exemplo aqui, se o pólen carrega esse gene S2 e ele percebe que a planta também contém esse gene S2, ele também não penetra. Só vai penetrar os grãos de pólen que não possuem genes idênticos à planta que está recebendo. Então, aqui, por exemplo, o S2, ele desce, porque não tem S2 aqui embaixo, né? Essa planta não tem esse gene S2. E aqui, por exemplo, essa planta tem o gene S3 e S4, então ela recebe tanto o S1 como o S2, ok? Não recebe genes idênticos. Isso é uma forma de desfavorecer a autogamia e favorecer a alogamia. Abacaxi, fumo e macieira geralmente possuem essa incompatibilidade gametofítica, ou seja, para produzir maçã, você tem que ter mais de uma variedade na mesma área. Outro tipo de incompatibilidade é a incompatibilidade esporofítica. O que é isso? A planta, agora não é o pólen, mas a planta possui um gene de bloqueio. Se esse gene de bloqueio presente na planta sentir que um pólen tem esse mesmo gene, ele bloqueia todo o estigma. Então, ninguém mais entra, nenhum pólen, mesmo que seja um pólen diferente, vai entrar, porque o bloqueio agora não acontece pelo pólen, mas acontece pelo estigma. O estigma todo fica bloqueado. Então, aqui, por exemplo, a planta contém dois genes, S1 e S2. Se ela sente que, por exemplo, o S1, que é o dominante, está vindo através de um grão de pólen, ela bloqueia toda essa parte feminina e o S2 que está aqui do lado não entra. Do mesmo jeito aqui, ó, S1 e S3. Se sente que tem um S1, o S2 também não entra, porque há um bloqueio total. Nesse caso em que ela tem o S3 e o S4 e entra pólens diferentes, aí sim o estigma está receptivo. Algumas espécies convolvuláceas e crucíferas têm esse tipo de sistema de incompatibilidade. E, por último, a macho-esterilidade, que existe a macho-esterilidade citoplasmática, genética, que aí vocês vão verificar melhor no material que eu vou passar para vocês, que é a não formação da parte masculina, ok? É a incapacidade de uma planta que uma planta tem em produzir pólen funcional. Ou seja, plantas que têm muitas vezes os dois sexos, mas a parte feminina não produz pólen funcional, né? Não tem. E aí ela funciona como se fosse uma fêmea. Ela tem os dois sexos, mas como a parte masculina é estéril, ela funciona como uma planta fêmea, apenas recebendo pólen de outras plantas. Acontece isso no milho, sorgo, beterraba, cenoura, cebola e girassol. Vantagens da alogamia. Primeiro deles, previne a expressão de genes letais. Nós verificamos, já sabe que alguns genes, quando estão em homozigose, e principalmente da forma recessiva, por exemplo, azinho, quando eles estão de forma combinadas, eles são letais. Ou o indivíduo morre, ou o indivíduo sofre algum problema de formação. Isso acontece tanto no reino vegetal como no reino animal.
Aumenta a diversidade genética. É importante esse aumento da diversidade genética, porque indivíduos que cruzam uns com os outros, eles trocam os genes. Isso favorece o aparecimento na população de indivíduos resistentes, indivíduos diferentes, que, por exemplo, no caso de um problema ambiental, uma mudança ambiental, o aparecimento de uma praga exótica, alguns indivíduos que possuem genes de resistência vão conseguir ainda continuar vivo nessa população. Não, ou seja, se eles não são totalmente iguais, os indivíduos, devido a esse cruzamento, há uma chance da população continuar viva, diferente da autogamia, onde os indivíduos são muito parecidos e pode causar, por exemplo, o desaparecimento de uma população inteira. Terceira vantagem da alogamia: aumenta as chances de adaptação ao novo ambiente, como nós já falamos, né? Indivíduos diferentes, então há uma chance de adaptação de um novo ambiente, seja climático, seja alterado pelo homem, ok? Desvantagens da alogamia, basicamente, é essa variabilidade que causa também uma variabilidade nos produtos. Lembra que nós falamos que clones, plantas reproduzidas assexuadamente, como é o caso das estaquias, né, borbulhias, isso faz com que os produtos finais, por exemplo, celulose, quem produz muito também de forma em clones são as suculentas, são produtos estáveis, são produtos muito parecidos, porque já que são clones, são plantas muito parecidas ao final da produção. Então, assim, plantas alógamas que cruzam muito vão ter filhos muito diferentes uns dos outros. Isso causa despadronização. Espigas diferentes umas das outras, plantas de tamanhos diferentes. E isso não é interessante para o mercado. Isso vai dar um trabalho maior e custo na hora de dividir esses indivíduos por classe. Pessoal, eu coloquei aqui nos últimos 2 slides 2 perguntas, tá, ok? De concurso público. Espero que vocês respondam e coloquem a resposta que vocês acham no mural, onde essa aula está postada. Coloquem lá, ó, resposta da questão 1. A, B, C ou D. Resposta da questão 2. A, B, C ou D. Que depois eu vou colocar lá no mural a resposta correta das 2 questões. São 2 questões de concurso público, são da nossa área, professor de agronomia. Então, eu achei muito interessante para colocar aqui nessa aula. Bom, essas são as referências. Eu vou colocar para vocês esses 2 capítulos que falam sobre sistema reprodutivo e essa questão da autoincompatibilidade. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp ou então pelo e-mail. Um abraço a todos e até mais.